Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, é dia daquele vídeo sem enrolação e hoje, ao invés da gente tratar sobre Bolsa de Valores, vamos falar sobre os títulos públicos, sobre a renda fixa, que é um material que tem agradado muitas pessoas e que começou a chegar muitas dúvidas ali no nosso Instagram. E o que chegou hoje para a gente aqui foi exatamente a pergunta sobre o IPCA 2045. Quanto uma pessoa poderia ganhar na marcação a mercado com o IPCA 2045? Antes da nossa pausa aqui, da nossa vinheta, eu já vou avisar que a partir do dia 3 de fevereiro, hoje que eu estou gravando aqui, e 2 dias atrás do dia que vocês estão vendo, mudou. O 2045 não está mais sendo negociado. Então a gente vai tratar sobre isso também nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta a gente já começa. Por enquanto, curta o vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, que logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, antes da gente começar a falar sobre o potencial de valorização do IPCA 2045 ou agora do 2050, é importante a gente deixar claro algumas questões aqui com relação ao Tesouro Direto em si. A primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que quando você faz um investimento no Tesouro Direto, você está comprando a dívida pública do governo federal. É como se você estivesse emprestando dinheiro para o próprio país. Então, o devedor é o país. Se o país der calote ao longo desse período, você pode não receber o valor final que você está esperando. Caso o país não quebre ao longo desse tempo, não aconteça qualquer problema, você vai receber essa taxa contratada no vencimento, a não ser que você resolva vender antes. Mas então, o que acabou acontecendo aqui com os títulos? Quais são os títulos que hoje são negociados? Os títulos que são negociados são esses aqui. Eu já fiz alguns vídeos aí no passado mostrando a diferença entre cada um deles, mas hoje para a gente o que importa é o seguinte, agora ao invés de prefixado 2027 e 2031, tem o 2028 e 2032, todos esses que não estão aparecendo aqui, simule do lado, são os novos. Então, Selic era 2027, 2029, se eu não me engano, agora está 28 e 31. Aqui o IPCA que era 2035 e o 2045, que era a pergunta do nosso amigo aí. Aqui já era o 2040 e 2055, virou 2045 e 2060. O Educa Mais aqui entrou 2043 também, esse já está com simule aqui do lado, tá? Então, a gente tem diferenças entre eles, é importante que vocês busquem aí outros vídeos dizendo quais são as diferenças entre eles, mas a gente vai falar hoje sobre o IPCA 2050, que agora é o disponível mais longo, que é o que vai fazer o papel do antigo IPCA 2045. Pois bem, o que é a tal da marcação a mercado? Tá? O que acaba acontecendo é o seguinte, você quando compra um título público, você já sabe quanto você vai receber no vencimento. Embora as pessoas não entendam muito bem isso, é exatamente isso que acontece. Tá? Por exemplo, hoje, o valor nominal atualizado aqui, que é indicado pela Anbima mesmo, para uma NTN-B, que é o nosso caso, quando a gente vai comprar o IPCA 2045, é R$ 4.401,60. Então, quando eu entro aqui no título do Tesouro Direto e eu vejo que esse IPCA 2050 aqui está sendo negociado a R$ 714, quer dizer que no vencimento em 2050 ele vai valer R$ 4.401, sendo que esse VNA ele vai aumentando de acordo com a inflação. Então, talvez em 2050, esse 4.401 vai ser 12.000, 13.000, 15.000, não importa, depende da inflação. Então, o que eu posso chegar à conclusão aqui? Eu chego à conclusão que essa diferença que existe aqui, 4.401,60, 47,67, dividido pelo preço aqui, 714,55, tá? É a rentabilidade real que eu vou ter. Então, se eu investir nesse título, o meu capital vai multiplicar por 6, mas em 25 anos. E aí, será que vale a pena multiplicar o capital por 6 em 25 anos de forma real? É mais ou menos isso que a gente vai acabar trazendo aqui. Tá? E se eu fizer aqui
retirar aqui, né, 1 sobre 25 desse número aqui e dá 1,0754 menos 1, dá 7,54%, que vai se aproximar desse resultado daqui, 2050 aqui, que está dando IPCA mais 7,43%. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa marcação desse título. Então, agora que vocês já sabem como ela funciona, quanto é que ele pode render. E aí a gente tem uma calculadora do Tesouro Direto aqui no próprio site, e a gente pode selecionar o título que a gente pretende fazer os investimentos. Então eu vou selecionar aqui o IPCA 2050, que já está aqui com a data dela de vencimento 15 de agosto de 2050. Vou botar a data de hoje, vou imaginar que eu estou investindo aqui, por exemplo, R$100 mil, a taxa de rentabilidade é 7,43%, estou imaginando que a inflação vai ficar em 0% e ainda vou botar que a inflação vai ficar em 5,50%, tá? Ao longo desse período todo. Tá? Se eu não vender nada, o que vai acontecer aqui? Espera aí que aqui tem um bug, né? Porque eu tenho que botar a data automática, ela não vai. Eu descobri esse bug aqui, que eles botam o mês primeiro e o dia depois. Então, tira o automático e bota dia primeiro e mês depois. Esse aqui é quanto você vai receber sem a marcação a mercado. Quer dizer, R$100 mil com uma inflação de 5,5% ao longo desse período todo, tá? Que é a inflação dos últimos 10 anos média, a gente teria R$2 milhões já líquido de imposto de renda, por exemplo. Tá? Líquido de taxa de custódia. Então, 100 mil multiplica por 20 o valor. Você vai ter uma rentabilidade líquida de 12,51%, incluindo a inflação. Mas o nosso colega aqui perguntou sobre resgate antecipado, ou seja, sobre quanto ele pode render em termos de marcação a mercado. Então, vamos guardar esse 12,51% e agora a gente vai ver a mágica acontecer. Né? O que acaba acontecendo aqui? Você precisa acreditar que a taxa de juro vai cair. Né? Por quê? Porque se a taxa de juro cair, o título ele passa a valer mais. Por quê? Porque aquele valor final lá de 4.401, quando ele for descontado por uma taxa menor, vai valer mais, porque a taxa está no denominador. Tá? Então, a gente tem o seguinte aqui, pode colocar aqui a simulação avançada, né? Ou seja, uma data do resgate antecipado. E aí, só para fins de imposto de renda, eu vou colocar aqui a data para daqui a 2 anos exatamente, tá? Para a gente ter a mesma alíquota de imposto de renda do outro. E aqui a gente bota 5,50%, que é a taxa que eu acredito, por exemplo, ser uma boa taxa de marcação a mercado ao longo desses 2 anos. Quando eu coloco aqui, olha o que acontece com a minha rentabilidade líquida após taxas de imposto de renda. Ela vai para 34%. Os 100 mil vira 181 mil rápido. Né? É claro que não vai ser o 2 milhões. Por quê? Porque eu posso pegar esses 181 mil e depois investir em outras coisas que vão me ajudar a chegar mais rápido nos 2 milhões até 2050. Né? Agora, se essa taxa aqui não cair para 5,50, ela cair para 6, por exemplo, você vai ver que eu também vou ganhar bastante, mas vai ser menos do que os 34%. Vão ser 28%. Os 100 mil vão virar 163 mil. Né? O que acontece aqui se for para 7%, por exemplo? Né? A mesma coisa, vai ser um pouco menos. O 100 mil vai virar 134 mil e a taxa aqui 15,97%. Se eu, por exemplo, me cansar do título daqui a 2 anos e vender exatamente pela mesma taxa 7,43%, eu vou simular ele exatamente na curva, sem marcação a mercado nenhuma. E aí o que acontece? Eu vou ter aqui 11,23%. Sim, um valor menor do que se eu esperasse ao longo dos 2 anos, mesmo tendo a mesma alíquota de imposto de renda. Tá? 100 mil para 123 mil. Agora, o que pode acontecer também? Essa taxa pode subir. Né? Então, se essa taxa subir aqui para 9%, por exemplo,
ó, você tem uma rentabilidade negativa. O teu 100 mil virou 90.986, ou seja, menos 4,62% ao ano. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a marcação a mercado ela tem uma chance de antecipar parte desses ganhos. Por quê? Porque se você está comprando a IPCA mais 7,43% e daqui a 2 anos você vende a IPCA mais 5,5%, significa que é como se você segurasse de 2027 até 2050 com IPCA mais 5,5%. Ou seja, esses 2 primeiros anos você ganhou em torno de 2% por ano, que faltaria ali os 23 anos. Por isso que o valor dá muito grande, dá 34% líquido de imposto de renda. Então você acaba ganhando muita diferença ao longo desse período da marcação ao mercado. Então, respondendo lá o menino que respondeu a dúvida, eu acho que dá para a gente pensar numa queda até 5,5%, que é mais ou menos o que eu considero ser o neutro do Brasil. Esse neutro do Brasil geraria um retorno que a gente calculou lá em torno de 34% líquido ao ano. O 100 mil viraria 181 mil reais. A única coisa que eu gosto sempre de mostrar é que se você investir e der errado, né, e a taxa continuar subindo, é um título que você pode perder dinheiro, como a gente mostrou aqui. Tá? Então você tem que tomar cuidado com o tamanho da posição que você aceita, com a liquidez que você precisa desse papel. As simulações aqui a gente botou com 2 anos de prazo. Isso pode acontecer antes, pode acontecer depois ou pode não acontecer, e aí você teria que levar até o vencimento e assim por diante. Tá? Então, espero ter respondido aqui a dúvida do nosso amigo, quanto que o título pode subir, e agradeço a todo mundo que assistiu a esse vídeo daqui. Abraços, bons investimentos, nunca se esqueça que construir leva tempo, e eu espero que você nos acompanhe lá no nosso Instagram, @dicadehoje7, na verdade, @dicadehoje, _7, tá? E também na nossa área de membros e no nosso blog, tá? Então eu aqui, olha só, dicadehoje7.com. A gente está sempre ali com artigos interessantes, a gente está com resumos ali de fundos imobiliários, parte de educação financeira e etc. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das nossas carteiras, a gente já está com uma aba aqui de performance das carteiras que já tem a maioria delas. Tá? Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa área de membros e já se cadastrar gratuitamente, vai ter acesso a 2 das nossas carteiras calculadas também, tá? E aí você clica ali e você vai abrir aqui, ó, nossa área de membros, e aí você vai ter acesso a essa área bronze toda aqui, se você se cadastrar gratuitamente. Dentro dessa área bronze, a gente tem a carteira preço sobre lucro abaixo da média e tem a carteira de barganhas. Além disso, você pode ver aqui o resultado de todas as carteiras em janeiro. Inclusive, ó, a preço sobre lucro abaixo da média subiu 5,8%. Essa barganhas turnaround subiu 11,25%, foi a melhor, mas toma cuidado que é uma carteira que é muito volátil. Tá? Inclusive, aqui a gente tem o total. Ó, se a gente pegar desde o início de 2017, ela rendeu 129 contra 305. De qualquer forma, todas renderam acima do Ibovespa. Essas são as que começaram lá atrás em 2017, quando a gente começou a nossa casa de análise. Então, abraços, bons investimentos, até a próxima e nunca se esqueça que construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.